Muita gente, quando pega uma encefalopatia hepática, já começa a pensar nos tratamentos para encefalopatia hepática. E aí, se você não se lembra, o principal tratamento é o uso da lactulose. A gente sabe que a constipação, ela contribui para o aparecimento da encefalopatia hepática, é um dos fatores desencadeantes, e o tratamento normalmente vai envolver a lactulose e alguns antibióticos orais, como a neomicina, metronidazol e a rifaximina, que são muito utilizados nesse contexto. Então, a pessoa, o candidato na prova, pega uma questão de encefalopatia hepática como essa e a banca pede a melhor conduta, ele já vai direto naquela opção que inclui a lactulona ou um desses antibióticos. Só que qual que é o grande problema disso? No caso da cirrose hepática, isso vale para várias doenças também, mas no caso específico das complicações da cirrose hepática, o nosso grande ponto, o nosso grande objetivo vai ser tratar os fatores desencadeantes. Nós precisamos saber por que o paciente desenvolveu essa encefalopatia hepática e fazer o tratamento para esses fatores desencadeantes. Por quê? Porque senão não vai adiantar absolutamente nada a gente prescrever a lactulose, a gente prescrever uma rifaximina via oral, não vai adiantar nada. Então isso é muito importante. E nesse caso, se a gente prestar muita atenção no trecho final do enunciado, e aí um parênteses importante, o trecho final do enunciado é o ponto sagrado do enunciado. Você precisa sempre prestar muita atenção, porque é ali que se concentram 80% das pegadinhas. Então, nesse caso, a banca fez questão ela não pediu a melhor conduta, ela pediu a melhor conduta inicial. Isso é muito importante, isso vai fazer a diferença em várias questões de prova de residência médica. Então, qual que é a nossa conduta inicial para um paciente que tem sonolência, confusão mental e tem um Glasgow 10, então um paciente rebaixado? Qual que é a nossa conduta inicial? A nossa conduta inicial, sem dúvida nenhuma, vai ser a internação em UTI. Então, muito acima de passar sonda nasoenteral, que inclusive não existe essa indicação clara pelo enunciado que a banca nos trouxe, é a internação em UTI. O paciente com cirrose hepática descompensada, Glasgow 10, confuso, a nossa primeira conduta é a internação em ambiente intensivo. E se a gente prestar atenção, a letra C e a letra D são as únicas que falam na internação em UTI. E aí, olhando a letra D, ela fala em intubação orotraqueal. A gente sabe que quando tem indicação de intubação, essa indicação ganha prioridade sobre qualquer outra, porque as vias aéreas é o ponto mais crítico do nosso organismo, é um ponto que 1-2 minutos é suficiente para já o paciente ir a óbito ou o paciente ter sequelas para sempre. Então, o nosso grande foco, a nossa grande prioridade, quando existe indicação, é a intubação. Mas será que existe indicação de intubação nesse caso? Paciente com Glasgow 10, paciente com confusão mental, sonolência, só essa descrição da banca. Inclusive é um paciente estável hemodinamicamente, a pressão dentro dos limites da normalidade, frequência cardíaca também, frequência respiratória também. Então, por esse enunciado, eu não vejo elementos para a gente indicar a intubação orotraqueal, por isso a letra D fica de lado e a gente dá uma olhada na letra C. A letra C fala em rastreio infeccioso com paracentese para investigar PBE e internação em UTI. Primeiro, a internação em UTI, já falamos, está ótimo. Exatamente isso que a gente precisa fazer. Agora, será que o rastreio infeccioso com paracentese, um dos grandes fatores desencadeantes para a encefalopatia hepática são exatamente as infecções. E aí, quando a gente fala em cirrose hepática, a grande infecção que vem na nossa cabeça é exatamente a peritonite bacteriana espontânea. Nesse caso, o paciente tem líquido acítico, então o paciente abdômen globoso à custa de líquido acítico, então o paciente tem ascite, tem uma encefalopatia hepática. A nossa principal, se não for a principal, uma das principais hipóteses diagnósticas para desencadear essa encefalopatia hepática é exatamente a infecção do líquido acítico, a famosa PBE. Então, sim, está totalmente indicado a gente fazer uma paracentese diagnóstica, a gente vai fazer uma análise do líquido acítico e o nosso grande foco vai ser para o número, a concentração de neutrófilos, de polimorfonucleares no líquido acítico. Se for acima do que 250 neutrófilos por milímetros cúbicos, a gente fecha o diagnóstico, pelo menos o diagnóstico presuntivo de PBE, de peritonite bacteriana espontânea, e nós iniciaremos a antibiótico terapia. Então, por ter a internação em UTI e por ter o rastreio infeccioso com a paracentese, sem dúvida nenhuma,
a melhor opção é a letra C.